Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje daremos início à nossa revisão de história com o tema Iluminismo e a independência das 13 colônias, ou independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, já trabalhando no Iluminismo, que também pode ser chamado como século das luzes, foi um movimento intelectual europeu que surgiu na França no século XVII, certo? Então, pessoal, as principais características do iluminismo são o anti-absolutismo, eles defendiam uma sociedade sem interferência de um poder absoluto, centralizado, né? Ou seja, sem interferência do poder do rei. Anticlericalismo, eles eram contra os dogmas da religião. Cientificismo, nesse caso aí, eles defendiam a superioridade da ciência sobre as demais formas de compreensão da realidade. Racionalismo defendeu a razão, né, acima da fé, e a defesa das liberdades individuais, que são elas a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de comércio, entre outras. Eu coloquei para vocês aqui exemplos dos principais filósofos iluministas, né? John Locke, que defendia o direito à propriedade, certo? Montesquieu, que defendiam também a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Voltaire e Rousseau, certo? Que vocês depois podem dar uma olhadinha no livro de vocês, tá certo? Então, pessoal, essas pessoas aí, né, que se tornaram seguidoras dos princípios iluministas, também tiveram os reis que se aproveitaram dessas ideias, né, para poder se manter no poder. Então, esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos. Esclarecidos porque, claro, né, vem da questão aí da luz, certo? Do iluminismo. E déspotas porque eram tiranos, pessoas que, a partir de algumas artimanhas, melhor dizer, de algum golpe de Estado, né, fizeram com que permanecessem no poder. Então, para impedir as desordens e as revoluções, alguns governantes iniciaram reformas sociais e econômicas a fim de modernizar seus países, mas sem abrir mão do seu poder, surgindo os chamados déspotas esclarecidos, certo? Eram reis, tá, pessoal, que a partir de ideias iluministas, né, modernizaram seu país para permanecer no poder. Os reis passaram a ser chamados dessa forma porque aderiram às ideias iluministas, como eu já falei, tomando medidas que beneficiavam o desenvolvimento do comércio e da produção manufatureira, dos produtos manufaturados, né, fortalecendo então a burguesia local, criando escolas não religiosas, ou seja, laicas, permitindo então a liberdade de culto e submetendo o clero católico aos desejos do Estado. É a partir desse momento, gente, que o Estado ele passa, né, de certo modo, a não ter uma religião oficial, tá certo? Já trabalhando a independência dos Estados Unidos, eu coloquei logo esse tema porque uma das causas aí da independência dos Estados Unidos foi justamente o iluminismo, né? Essa ideia aí de liberdade, certo? Que ganhou aí praticamente todo o continente, né, americano. Então, antes da sua independência, os Estados Unidos da América eram chamados de 13 colônias, porque pertencem à Inglaterra, certo? E as colônias, pessoal, elas foram divididas em colônias de povoamento e de exploração, certo? As de povoamento ficavam na região norte e tinham como características a policultura, né, que era a diversidade de vários produtos, e o trabalho assalariado, certo? Até porque nesses locais já existiam algumas indústrias, né, que produziam certamente produtos manufaturados, certo? Já existia, portanto, aí a presença de uma burguesia mercantil. E já nas colônias de exploração, que ficavam na região sul, tinham como características o latifúndio, a grande, né, propriedade de terra, onde predominava ali a monocultura, que é praticamente o plantio
de um único produto, certo? A mão de obra, consequentemente, era escrava e vivia sob total dependência da metrópole, ou seja, todo produto que era produzido lá nessa região era exportado para a Inglaterra. Vocês lembram, né, do Pacto Colonial, certo? Que a gente trabalhou isso, onde as colônias praticamente eram submissas, né, às metrópoles, tá bom, pessoal? Então, pessoal, antes do processo, né, de independência dos Estados Unidos, acontece a Guerra dos Sete Anos, que foi travada entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra ela saiu vitoriosa, porém ficou numa situação financeira bastante complicada. E para se recuperar das perdas financeiras da guerra, a Inglaterra passou a cobrar vários impostos aos colonos que viviam aqui na América do Norte, né, nas 13 colônias. Diante disso, pessoal, os colonos se sentiram injustiçados e se revoltaram diversas vezes contra a coroa inglesa. Então, se eu perguntar a vocês quais foram as causas aí da independência dos Estados Unidos, vocês poderiam me dizer as seguintes: altos impostos, a liberdade de comércio que eles não tinham, certo? Até porque todo o produto que era produzido lá na colônia era praticamente exportado para a metrópole, e também a representação política, pois os colonos eles não se sentiam representados por ninguém no parlamento inglês, tá certo? Então, pessoal, as pessoas passaram a se manifestar cada vez mais até que a coroa inglesa, né, passou a reprimi-las. Diante disso, houve um massacre de Boston, onde milhares de pessoas que foram reprimidas pelo governo ficaram feridas, entre algumas mortes, é claro. Né, isso aconteceu em 1770. Como forma de protesto, os colonos realizaram a festa do chá, onde eles se fantasiaram de índio e jogaram todo o chá que seria enviado para a metrópole no mar, beleza? Então, pessoal, 2 anos depois, dar início à Guerra de Independência, tá bom? Em 1775, e as principais causas foram justamente as que eu falei, né? As ideias iluministas, a liberdade de comércio que eles não tinham, altos impostos, representação política que também não tinham e lutavam por igualdade de direitos, tá certo? Então, pessoal, em 76, né, do século XVIII, aí, Thomas Jefferson criou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, muito antes aí, né, deles se tornarem independentes. No entanto, como eu já falei, a luta continuou até 1781, quando, com a ajuda da França, os colonos conseguiram vencer as tropas inglesas, por isso que tem aquela estátua lá, justamente em homenagem aos franceses, tá bom? Então, pessoal, em 83, a independência dos Estados Unidos foi reconhecida pelo governo inglês, ou seja, 2 anos depois, né, de terem vencido praticamente as tropas inglesas lá nos Estados Unidos, tá bom? Diante disso, eles criaram a Constituição Norte-Americana, em 87, onde estabeleceu o voto universal, desenhou os Estados Unidos como forma de nação republicana, a união dos estados para formar uma única nação, presidencialista, né? Pois a partir desse momento os Estados Unidos teriam como chefe do executivo o presidente, e federalista, que seria a união, como eu já falei, dos estados. Então, pessoal, além disso, eles mantiveram a escravidão e, apesar de mulheres, negros e índios terem participado, né, do processo revolucionário, quando a Constituição foi elaborada, eles ficaram sem seus direitos garantidos, né, infelizmente. Tá bom, pessoal? Então, gente, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham aí absorvido alguma coisa. Tá? E qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Continue ficando em casa, se protejam e até a próxima. Tchau!